Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero comentar agora com você mais um assunto da física, em especial a óptica da visão. Nesse encontro, nós não vamos nos deter aos defeitos da visão, miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia. Não, eu quero que você entenda primeiramente como funcionam os fenômenos ópticos envolvidos no contexto da visão humana. Então, convido você a participar comigo desse nosso encontro e curtir a nossa página no Facebook, dar um joinha no nosso YouTube e se inscrever no nosso canal. Então, vem comigo que a gente vai começar a explicação. Bem, aqui você pode ver alguns dos constituintes do nosso globo ocular. Primeira parte, esse pedaço aqui é chamado córnea. Depois da córnea nós temos o humor aquoso. Depois do humor aquoso nós temos aqui a íris, que é aquela parte colorida dos olhos. Bem no meio da íris nós temos um orifício cujo tamanho pode variar, chamado pupila. Quando nós vamos para um lugar muito bem iluminado, a pupila fica bem pequenininha. É instintivo, é automático. Quando você vai para um lugar com muita luminosidade, a sua pupila se fecha, ficando bem reduzida para impedir a entrada de luz excessiva no interior do seu olho, podendo prejudicar as células da retina. Já em ambientes mais escuros, com pouca luminosidade, essa pupila dilata, ficando maior, e com isso consegue compensar a pouca luminosidade do ambiente, abrindo um pouco mais esse orifício para que entre mais luz. Logo depois disso vem uma lente chamada cristalino. O cristalino é talvez a lente mais famosa do nosso globo ocular. Ele é uma parte do olho que tem uma distância focal variável, uma vergência ou convergência variável. O que significa para nós seres humanos enxergar? É que nós vamos deparar com um objeto, este objeto vai trazer luz para os nossos olhos e essa luz vai ser projetada no fundo dos nossos olhos, na retina. Agora, para que a gente enxergue cada ponto do nosso objeto com nitidez, para cada ponto objeto, eu preciso ter apenas um ponto iluminado no fundo do olho, na retina, que é onde ficam as células fotossensíveis, onde há os cones e os bastonetes, que vão captar a luz, vão transformar isso num sinal nervoso, que vão ser enviados aqui pelo nervo óptico até o cérebro. E é assim que você vê. Eu vou mostrar fisicamente o que acontece quando você está diante de um pequeno objeto, um objeto pontiforme. Bem, aqui então nessa nossa representação, vou até apagar o nosso nervo óptico para que ele não atrapalhe o nosso desenho, para que a gente veja aqui com maior clareza a retina, vou desenhar aqui mais para essa posição para não atrapalhar a nossa representação. Então olha o que acontece, os raios luminosos que vão chegar divergentes, esse daqui é um feixe divergente de raios luminosos, vão passar pelo sistema de lentes do nosso olho, que constitui a córnea, o humor aquoso, o cristalino, né? E vão se tornar um feixe convergente. Então nós temos aqui no olho humano um sistema de lentes, um sistema convergente de lentes. Então essas lentes vão convergir esses raios luminosos. E qual é a consequência? Deve se formar um ponto iluminado exatamente sobre a retina. Esse ponto poderia ser, por exemplo, a ponta de um lápis. Imagine que você esteja observando um lápis e esta ponta do lápis vai corresponder ao objeto que você está vendo. Lá no fundo do seu olho, na sua retina, deve-se projetar uma imagem real e invertida deste objeto. E você fala, professor Douglas, eu vejo todo mundo de cabeça para baixo? O mundo que vai ser projetado no fundo dos seus olhos é projetado de cabeça para baixo, sim. Só que o seu cérebro vai desinverter isso daí. O seu cérebro vai fazer isso
ficar direito. Então você enxerga tudo bem direitinho. Então não se preocupe com isso. Apesar do que as imagens, quando são projetadas no fundo dos seus olhos, elas ficam projetadas de maneira invertida. Se você quiser recordar a equação de Gauss dos pontos conjugados, você poderia dizer que do objeto até o sistema de lentes, nós temos uma distância P. Da imagem até o nosso sistema de lentes, nós temos uma distância P'. Olha aí. E esse nosso sistema óptico, né, esse sistema convergente de lentes, vai ter uma distância focal, ou seja, uma vergência. Lembrando que a vergência de uma lente é o inverso da abscissa focal. Então, quanto menor a distância focal, mais vergente ou mais convergente uma lente vai ser. Então está aqui. Essa musculatura de cá, chamada musculatura ciliar, ela vai sustentar o cristalino, fazendo esse cristalino ser comprimido para ficar mais convergente ou sendo distendido para ficar menos convergente. E por que que isso é importante? Vamos à equação de Gauss. A vergência é igual ao inverso da distância focal, que por sua vez é 1 sobre P mais 1 sobre P', talvez a fórmula mais famosa desse estudo da óptica. Então a nossa vergência do olho é 1 sobre P mais 1 sobre P', mas acontece o seguinte: este P', ele deve ser uma constante para que você veja com nitidez. Isso quer dizer que o P' deve corresponder ao diâmetro do seu globo ocular. Sempre. Aí vamos ter um problema sério. Quando nós afastarmos o objeto, o P, que é a distância do objeto até o olho, vai aumentar. Em compensação, a vergência do seu olho vai precisar diminuir para que você enxergue bem. Por outro lado, se você diminuir a distância do objeto ao olho, você vai precisar controlar a vergência do seu olho para que ela, neste caso, aproximando o objeto, você vai precisar aumentar a vergência do seu olho. Então, essa é a ideia para a tal da equação de Gauss dos pontos conjugados. Mas um detalhe interessante, se isso não acontecer, se o P' não for igual ao diâmetro do globo ocular, você não vai ver com nitidez. Vai ficar borrada a imagem daquilo que você está enxergando. Então não tem saída, tem que cair sobre o fundo dos seus olhos. Vamos pensar aqui um pouco mais a respeito dessas duas equações? Vamos supor que você queira enxergar um objeto que esteja bem perto dos seus olhos. O que deve acontecer? Vamos colocar o mais próximo possível. É considerado normal para uma pessoa enxergar objetos bem próximos a partir de 25 centímetros ou 0,25 metros. De 25 centímetros para lá que você deveria conseguir enxergar bem. Isso seria a condição sem defeito de visão. Então vamos ver o que acontece se eu precisar aproximar o objeto. Vou parar de desenhar o objeto como um todo, vou desenhar apenas o pontinho, tá certo? Do jeito que está aqui, o nosso olho está conseguindo ver bem. Mas eu vou aproximar ainda mais. Vem cá. Então, no caso que nós estamos vendo aqui, colocando o objeto a uma distância mínima, a um P mínimo, a gente vai verificar a necessidade de colocar a vergência do olho máxima possível. Veja, se eu colocar o nosso P mínimo, o objeto muito próximo do olho, a vergência do seu olho deverá ser a máxima possível. Para isso, esses músculos ciliares vão comprimir o cristalino para deixá-lo bastante convergente. É isso que vai acontecer. Por outro lado, o P' não muda, tem que ser o diâmetro do globo ocular para que dê tudo certo. Por outro lado, vamos fazer o seguinte, vamos tentar afastar esse objeto, colocando esse nosso objeto a uma distância máxima possível.
Nessa circunstância, a vergência do nosso olho vai para um valor mínimo. Vamos ver então como é que ficaria isso representado no desenho. Vem cá. Pronto. Agora, nesse exemplo, nós vamos ver que, colocando o nosso objeto a uma distância grande, o máximo que você puder, o nosso cristalino vai ficar mais alongado. Ele não vai precisar ser tão convergente a fim de que a imagem aconteça aqui no fundo do olho, sobre a retina. Então, isso é o que nós vamos fazer para conseguir enxergar bem. Nós vamos precisar malhar essa musculatura aqui do cristalino, né? Esses músculos ciliares, fazendo o cristalino ficar mais convergente quando a gente quer ver bem de perto e menos convergente quando a gente quer enxergar bem algo que está longe. Então, o que nós podemos dizer dessa história toda? Se quisermos rearrumar aquelas equações, nós podemos escrever assim. Pronto. Então, nós podemos dizer que a vergência mínima é 1 sobre o ponto mais distante que nós somos capazes de enxergar, mais 1 sobre o diâmetro do globo ocular. A vergência máxima é 1 sobre esse P mínimo, mais 1 sobre o diâmetro do globo ocular. Podemos, então, fazer uma diferença entre essas duas. Se você subtrair a máxima da mínima, nós vamos ver que vão se cancelar os diâmetros do globo ocular. Então, fazendo a subtração do máximo pelo mínimo, olha o resultado. Pronto. Então, nós, para acomodarmos nossa visão de bem para perto e de bem para longe, precisamos conseguir mudar a vergência do nosso sistema de lentes dos olhos. Existe um problema de visão chamado presbiopia, chamado também de vista cansada, em que com o passar do tempo o nosso cristalino vai enrijecendo, essa musculatura já não tem mais a mesma eficácia e por conta disso é necessário que a pessoa use óculos multifocais, ou seja, com multivergências, com vergências diferentes. Porque como ele já não consegue mais variar a vergência do sistema de lentes do olho dele, ele precisa usar óculos para isso. São aquelas pessoas que quando vão ler, é interessante esse tipo de óculos, elas leem para perto aqui usando a parte de baixo da lente e para longe elas usam a parte de cima da lente. Mas em um próximo encontro nós vamos falar melhor sobre isso. Eu preciso que você saiba que é necessário você variar a vergência do seu olho para conseguir enxergar bem de perto e enxergar bem de longe. Colocando os valores normais, é considerado normal que essa distância mínima seja igual a 0,25 metros e que a distância máxima que uma pessoa seja capaz de enxergar seja infinitamente grande. Se você substituir esses valores e colocar aqui 1 dividido por 0,25, 4, e 1 dividido por infinito, 1 dividido por um número infinitamente grande vai dar 0, não vai? Então, o olho normal precisa conseguir variar a convergência dele entre o máximo e o mínimo de 4 dioptrias, chamada 4 graus. Então, professor, eu ainda não estou entendendo. Então, eu vou tentar fazer um experimento com você. Eu vou representar aqui na lousa uma estrelinha. Olha essa estrelinha aqui. Você pode pegar qualquer coisa que esteja próxima de você. E, por exemplo, no meu caso, eu vou pegar a tampinha do pincel e vou colocar os dois a distâncias diferentes. Eu vou deixar aqui próximo de mim a tampa do pincel e vou deixar a estrelinha longe. Eu não consigo enxergar simultaneamente bem o que está perto e o que está longe. Eu vou ter de escolher. Na hora que eu alinho os dois para ficarem numa mesma linha de visão, se eu escolher enxergar bem a letra M que tem aqui,
eu não enxergo bem a estrelinha fica borrada. Se eu quiser enxergar bem a estrelinha, eu já não consigo enxergar bem esse Mzinho aqui. Aqui nós estamos enxergando bem a tampinha do pincel, note aí. Mas nós não enxergamos bem a estrelinha. Nós podemos tentar enxergar bem a estrelinha, mas se nós enxergarmos bem a estrelinha, o pincel vai ficar borrado. Você vai ter de decidir o que é que você quer enxergar bem. Olha só, o olho humano é muito próximo disso daqui que você acabou de ver. Então, nesse nosso encontro, nós aprendemos que não conseguimos enxergar simultaneamente bem de perto e de longe. Nós precisamos escolher. E isso vai ser feito através desse controle do cristalino. Para enxergarmos bem a uma distância grande, um P muito grande, um P máximo, precisamos que a vergência do nosso olho fique o mínimo possível. Para enxergarmos algo que está bem próximo, a uma distância P mínima, precisamos que a vergência do nosso olho fique bem grande. O nosso olho precisa ficar bem convergente para enxergarmos bem de perto. É por esse motivo que quando você está lendo alguma coisa, você fica com o olho muito convergente, porque está perto de você. Mas quando você quer descansar a sua visão, o seu olho vai diminuir a convergência, essa musculatura aqui vai relaxar e você vai poder, por exemplo, contemplar uma paisagem, se você resolver ir à praia ou se você for visitar uma cadeia de montanhas. Então é por esse motivo que quando você estiver estudando, separe sempre um tempo para se desligar um pouco do livro e observar objetos que estejam mais distantes da sua vista, para que assim você consiga relaxar a musculatura. Então, eu agradeço aqui pela sua companhia até agora. Peço que você, se gostou desse nosso encontro, curta a nossa página no Facebook, siga a gente. Se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Coloca aí as notificações. Toda semana nós vamos ter um vídeo novo com alguma dica, com alguma aula tratando da física ligada a algum conhecimento que seja do seu interesse. Então eu encontro você em uma outra oportunidade. Até lá!